Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todo o povo de Deus, aonde essa live alcança nesse momento e alcançará a outros que porventura venham assistir e participar da live, nesses dias que nós estamos na presença do Senhor. Dias conturbados, dias difíceis, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, dias de grandes dificuldades, dias, como diz a música que nós cantamos, dias que a nossa fé é provada, que a nossa fé está sendo testada, que a minha, a sua fé, Sabemos, não ignoramos o fato, sabemos que o nosso Deus está conosco, mas sabemos também das dificuldades que muitas famílias estão passando em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às provas, em meio aos dias difíceis. Eu sei que, além dos sintomas da doença que nós sofremos e que nós somos acometidos, e que a população, o povo de Deus, os sintomas emocionais, os sintomas espirituais são até maiores e às vezes maiores, de acordo com as características e as individualidades de cada pessoa. Temos conversado, temos orado, temos atendido várias pessoas, criamos um gabinete virtual, pastoral, para atender várias pessoas. Temos atendido muitas pessoas, conversado, orado, dialogado, escutado, compartilhado verdades, experiências da palavra de Deus, revelações da palavra de Deus. E nesses momentos de grande dificuldade que nós passamos, sim, encontramos a voz de Deus. Aliás, Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É quando nós nos sentimos mais abatidos, mais fortalecidos e seguros estamos no Senhor. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, tenta nos atingir aproveitando circunstâncias, momentos da nossa vida, como esse que nós estamos passando. É mais um dos momentos que eu e você enfrentamos, e o inimigo às vezes aproveita-se desses momentos para nos dissuadir, nos convencer, muitas vezes, que Deus não está conosco, que Deus não é um Deus de promessa, que Deus não é um Deus de milagre, que Deus não cumpre a sua parte, que nós estamos sozinhos. Principalmente, a primeira coisa que essa doença causa em nós é o isolamento da sociedade, isolamento do emprego, isolamento das pessoas, isolamento da família, porque às vezes dentro de casa, quando nós estamos acometidos, temos que nos separar, em dormir em lugar separado, comer em lugar separado, dia, hora separado. Isso causa danos emocionais. Eu e você não podemos esquecer que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo sente os sintomas das viroses, das doenças. A alma traduz, e ela traduz aí de acordo com cada pessoa de forma diferente. Às vezes com uma depressão, vontade de choro, desânimo, síndrome do pânico, perda de vontade, perda de alegria. A alma, nós dizemos que é a mente, capacidade pensante que Deus colocou no nosso coração, que organiza, que traduz toda essa linguagem pelos sintomas, acabam às vezes balanceando, sacudindo a nossa fé. E é nessas horas que eu e você temos que nos agarrar na palavra, acreditar na verdade aqui contida, nas promessas. Nós somos um povo de promessa, nós não somos um povo sem promessa. Graças a Deus por isso, que eu e você estamos aqui, porque o Senhor nos tem promessa, grandes promessas. Também pela manhã temos orado e continuaremos. 5 da manhã a igreja está orando, muitos irmãos da nossa igreja estão orando, clamando ao Senhor, e continuaremos clamando. Se você quer se juntar, se você é de outro ministério, ou se você é do nosso ministério, MIPBAN, Ministério da Primeira Igreja Batista do Armando Mendes, se você é de outro ministério, quiser participar, venham conosco. Às 5 da manhã, todos os dias, nós acordamos, estamos clamando e acreditamos que dias melhores estão vindo, chegarão. Depois de dias difíceis,
virão dias melhores. Depois da noite, vem amanhã, vem o raio do sol, vem um novo dia e nós estaremos novamente juntos na igreja adorando. Eu sei, muita gente tem me perguntado o porquê, para que tudo isso. Eu não tenho, gostaria de ter, eu não sou Deus, mas algumas interpretações já podemos dizer, descrever. Uma delas é que Deus está querendo falar, é unânime. Pregadores, palestrantes, homens de Deus, mulheres de Deus, são unânimes na interpretação de que Deus quer falar alguma coisa com o povo. Deus quer chamar a atenção do seu povo, Deus quer chamar a atenção da igreja do Senhor, para que a igreja busque, para a igreja viva, para a igreja esteja mais na presença do Senhor, buscando a sua face. Que nós mudemos muitas coisas que precisam ser mudadas, que eu e você transformemos algumas coisas que precisam ser transformadas. Não tenho dúvida também que Deus quer falar com muitas pessoas do mundo, pessoas que estão vogadas nas práticas erradas, achando que era dono da vida, dono de tudo, e Deus está dizendo para eles, não é assim que funciona, não é desse jeito. Eu sou o Senhor de todas as coisas, e Deus está falando, olha, vem coisas piores, se vocês não mudarem. Deus está chamando a atenção da humanidade, homens da lei, os nossos representantes, que representam a minha vontade e a sua vontade nos mais diversos poderes executivo, legislativo e judiciário, possam entender a voz. Eu sei que muitos estão entendendo, eu sei que muitos sairão diferentes, nós sairemos melhores, maiores, eu creio, acredito piamente, mas sei que talvez alguns não entendam, e isso é o trabalho do Espírito Santo, não é meu. Amém? Boa noite, pastor Simonides, lá no Japão, Konbawa. Lá é a noite, Konbawa, pastor. O Kengi desu ka? Tudo bem, né? Por lá, é um prazer estar lá na live. No Japão, lá são 10 horas, acho, da noite. Acho que é, pastor. 10 horas da noite. Aqui são 9h38, lá é 10, 13 horas a mais. E outras pessoas que estão aqui na live. Nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, todos os domingos. Todos os domingos estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Na nossa EBFD, na nossa Igreja Escola Bíblica de Formação de Discipuladores. Todo domingo nesse horário nós nos sentamos para estudar. Devido à quarentena, o mundo inteiro, o Brasil, nosso estado do Amazonas, cidade de Manaus, estamos sofrendo a quarentena. Nós estamos aqui hoje, nesta manhã, mais uma vez, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E você que está aqui, que nos assiste todas as semanas, participa conosco desses momentos de estudo da Bíblia, já sabe que quando nós estivermos na quarentena e quando estivermos passando esses momentos aqui que nós estamos juntos, todos os domingos às 9h30 estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Mas antes de mais nada, quero convidar você para orarmos ao Senhor. Muitas pessoas estão doentes, pessoas da nossa igreja, pessoas de outras igrejas, o Brasil, o mundo, são quase 3 milhões de pessoas, o último número que está nos sites espalhados aí afora. Quase 3 milhões de pessoas estão acometidos da doença, lamentavelmente, que nós estamos vendo, e a doença chegou na igreja. A igreja, pastores, pastoras, bispos, padres, querubins, serafins, arcanjos, títulos, patriarcas, né? Todos nós estamos sendo afetados diretamente por essa doença. A doença chegou e não escolheu cara, não escolheu fisionomia, mas atingiu as nossas casas. E eu e você só temos um caminho, e o caminho é buscarmos no Senhor a resposta, buscar a voz do Senhor, para que nesses momentos o Senhor derrame cura. O Senhor é o Deus da cura, é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, é o Deus que está com as nossas vidas em todos os momentos, não nos abandona, não nos deixa sozinhos em nenhum instante. E eu e você estamos seguros e podemos confiar no Senhor. Por isso, quero lhe convidar a muitas pessoas orando. No final desta programação, nós vamos estar orando, fazendo uma oração geral. Se você gostaria, daqui para o final, colocar o nome de pessoas para nós orarmos, eu estou colocando um link. Alguns
quiserem usar o link, use. Se não, quer escrever embaixo o nome de alguém da sua casa que está doente. No final da lição da EBFD, hoje nós vamos fazer um grande clamor, nós vamos orar agora, iniciando o estudo, mas no final também nós queremos fazer um grande clamor pelos enfermos, pelos doentes, pelos que estão acamados, né? Muitos dos nossos irmãos e irmãs estão acamados nesse momento, passando por momentos difíceis, e nós não podemos aqui esquecer deles em nenhum momento. Não esquecemos e nem vamos esquecer, estaremos clamando. E no final aqui dessa EBFD, no encerramento dela, eu gostaria de, junto com quem estiver do outro lado, você que está aí, gostaria de orar comigo. Vamos orar, eu vou orar, você vai orar aí. Vamos fazer uma grande corrente para que o Senhor derrame cura sobre a vida do seu povo, milagre nesses dias difíceis. Então se prepare aí no finalzinho para a gente fazer uma grande corrente de oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. Imagine se a oração de um justo pode muito. Imagine a oração de 20, 30, 40, 50, não sei quantos estão me ouvindo aí do outro lado, quantos estão me escutando, quantos estão participando dessa live, quantos vão participar até o final dela, vão estar participando comigo, fazer uma grande corrente de oração para que Deus possa mudar o quadro atual de muitas pessoas que estão hospitalizadas, internadas, outras já saíram, estão em casa, estão já erguidas, estão, graças a Deus, melhores, mas algumas outras ainda estão nos hospitais e precisam da sua oração. E eu e você, nós não vamos negar esse momento tão importante de nós orarmos. Eu e você vamos clamar ao Senhor e depois, né, vamos estudar agora a Bíblia, depois, no finalzinho, vamos fazer um grande clamor. Vamos orar nesse instante para que Deus nos dê a sabedoria, o discernimento do céu. Aí eu estou colocando um link, se porventura você quiser fazer pedido de oração ou se quiser descrever aí embaixo. Amém. Participe conosco. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nesse momento por essa oportunidade que tu nos concede de estarmos à tua presença para estudar, aprender da tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais da tua voz, da tua vontade, aprendendo a experiência do teu povo, que eles já passaram, que eles já viveram, que o Senhor já falou para eles, e através da experiência deles, da tua palavra, nós possamos crescer. E que todos os inimigos que se levantam contra o seu povo, como diz a tua lição de hoje, possam cair em nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua promessa, nós esperamos em ti. E cada pessoa que está orando comigo agora, e vamos orar no final, fazer uma grande corrente de oração pelos enfermos, que o Senhor venha no socorro, no auxílio dessas pessoas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Estamos estudando no Velho Testamento, o livro de Êxodo, nesses dias da quarentena. Eu e você estamos estudando sobre a história do povo de Deus, a libertação, a caminhada do povo de Deus pelo deserto. A lição de hoje é a 5ª lição. Já publiquei, está aí abaixo deste vídeo. Se você quiser. Pastor, eu sou de outro ministério, eu sou de outra igreja. Nós já fizeram, eu acredito, a EBFD nos lares, hoje às 8 horas. E agora às 9h30 eu faço aqui essa live. Mas quem quiser pode tirar cópia, pode usar na sua igreja, pode usar no seu ministério. Quem não fez a EBFD pode fazer aonde você está, aonde essa live vai passar. O pastor Simão Dias, que está lá no Japão, quiser usar, pode usar. Todos os pastores ou irmãos que estão aí do outro lado, quiserem usar, pode usar. A lição de hoje é: o Senhor eliminará os inimigos. Estamos estudando a saída do povo de Israel do cativeiro do egípcio, depois de 430 anos que eles passaram sofrendo no cativeiro, e agora, depois desses 430 anos, finalmente foram libertos pela mão poderosa do Senhor, pela mão milagrosa do Senhor. Como sempre, o Senhor age. Eu não tenho dúvida que o Senhor age, continua agindo e continuará agindo no meio do seu povo. Deus cuida do seu povo. Deus não isenta o seu povo de passar por um momento difícil. Não acredite nessa história de carunchinha, que todos nós passaremos exemplo. Muitos passarão, mas Deus nunca prometeu nos isentar de problemas e dificuldades. Deus nos prometeu que passaríamos por esses momentos difíceis, mas Ele estaria ao nosso lado, Ele nos daria a cura, nos daria a libertação, nos daria a vitória, mas jamais Ele prometeu nos isentar de momentos difíceis como esse. Nós acreditamos que os momentos difíceis na minha vida e na sua são momentos para crescermos. Mesmo que esse momento, esse instante cause em mim, em você, algumas contorções de dores,
mas vai produzir momentos de glórias poderosos na minha vida. E o texto que nós estamos, o Senhor eliminará os inimigos, é a lição que nós estaremos estudando exatamente hoje na palavra do Senhor. E o texto está no livro de Êxodo, estamos lendo Êxodo 14, eu vou ler, a minha Bíblia está aberta, mas eu vou ler o que está escrito na lição, para você que está do outro lado lá me acompanhando, possa participar também e termos uma linguagem única e não ter diversificação de linguagem na tradução da Bíblia. Êxodo, capítulo 14, versículo de 9 a 11, e depois do 27 a 29. São os trechos, né, que descrevem essa palavra. Êxodo, repito novamente, para você que porventura não conseguiu ver a lição que está aí já abaixo dessa live, já está anexada a lição, e quiser nos acompanhar, Êxodo 14, 9 a 11, 27 a 29, diz a palavra do Senhor: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalheiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar. A palavra que alcançaram não é que eles mataram os israelitas, eles viram, vislumbravam, olhavam de longe e já podiam ver que os israelitas estavam naquele lugar. Acampado junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zephon, exatamente o lugar da geografia para os que gostam de aprofundar. E chegando o Faraó e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, diz a Bíblia. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tirastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Então Moisés estendeu a mão, nós lemos um pedaço disso, quem estava comigo aqui na lição passada, né? Deus te retira das nossas vidas a dificuldade. Moisés estendeu a mão, e o mar rompeu. Ao romper de manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram, já estou pulando lá na frente. Eles passaram, e de manhã cedo ele tirou a sua mão, e o mar retornou à sua força. E os egípcios, ao estarem no meio do mar, fugiram, foram contra ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando às águas, cobriram os carros dos cavaleiros e de todo o exército de Faraó. E os que haviam seguido egípcio, seguindo no mar. E nenhum deles, diz a Bíblia, dos egípcios ficaram vivos. Alguns teólogos dizem que escapou 1, 2, mas a Bíblia aqui diz que não escapou ninguém. Todos eles morreram. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, abençoe o seu, abençoe o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Domingo passado nós aprendemos que o Senhor retira das nossas vidas muitas dificuldades. As barreiras e as dificuldades são um momento de grande crescimento na minha e na sua vida. Muitas vezes eu e você, como agora eu e você estamos passando um momento difícil. Nada na nossa história ou na história da humanidade, estava fazendo algumas reuniões essa semana seculares, nada na nossa história é comparado a esse momento. É claro que a história da humanidade, estou falando a história que eu e você vivemos, algumas histórias passadas, algumas pragas, algumas pestes passadas, né? Como febre amarela, como tifo, como a gripe espanhola, como outras doenças que lepra e outras doenças que surgiram, exterminaram grande parte da humanidade e causaram grande dano, mas depois dessa era nova que nós estamos vivendo no século XXI, nós estamos vivendo essa primeira grande experiência e nós acreditamos que nós passaremos e o Senhor está conosco e tirará todas as nossas dificuldades. E agora está aqui novamente, nós estamos olhando para a história do povo de Deus, a história nesse capítulo 14 ainda, e agora a história começa a mudar. O Senhor abre o mar. O povo, a dificuldade, a barreira que o povo tinha, a primeira dificuldade era o Mar Vermelho. Lembra, domingo passado nós falamos e olharam para trás, vinha Faraó e os seus cavalheiros, um exército, olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava para frente, isso era mar. Falamos domingo passado que o tamanho a geografia do mar, o tamanho do mar era de quase 500 metros, 1000 metros quadrados, era um negócio
Só que já foi à beira do mar, na praia no Nordeste, em algumas áreas do Norte, onde ainda tem mar, você é capaz de ver. Às vezes chegamos no mar que a gente não consegue nem ver o outro lado, não consegue nem vislumbrar nada do tamanho, a dimensão, a grandeza. Era uma dificuldade enorme. Agora, e o Senhor, na lição passada nós vimos que o Senhor usou Moisés, mandou que Moisés levantasse a mão para que o mar se abrisse, veio um vento do norte. A explicação bíblica, veio um vento do norte e bateu e as águas do mar se abriram. Vejam uma imagem. Quem recebeu a lição, o povo da igreja recebe pelos grupos de WhatsApp, recebe, e alguns grupos da igreja recebem a lição em PDF, tem umas figuras, eu coloco algumas figuras, existe muito hoje recurso audiovisual, e eu coloco figuras, uma figura que eu coloquei aqui, é o mar abrindo-se e o povo passando exatamente pelo meio. E aqui eu começo a lição descrevendo alguns fatos da narrativa desde a saída do povo de Israel. Depois da 10ª praga, Faraó finalmente permitiu a Moisés e Arão a conduzir os filhos de Israel para o Egito. Finalmente Deus tinha quebrado o coração do faraó ao meio, para que o povo pudesse passar pelas águas. Aqui eu descrevo o texto, finalmente Ramsés disse, vai, leva esse povo, carrega, eu não quero. E ainda disse até para Moisés, mas antes de vocês saírem daqui, me abençoe pelo menos, ore por mim, estenda a sua mão para que Deus me abençoe e derrame sobre mim a bênção. Finalmente, pela mão, a gente diz na linguagem bíblica que não foi faraó que libertou, foi Deus que libertou o povo. Deus com o seu poder, com a sua glória, com a sua graça, com a sua majestade, ninguém resiste à ação de Deus. Depois eles começaram a partirem, saíram. Faraó, diz a Bíblia, depois que o povo foi embora, isso tudo Deus tinha falado a Moisés, o coração de Faraó se endureceu, o coração dele ficou duro, e aí alguma coisa entrou nele, colocou no coração e caiu na besteira. Já tinha libertado o povo, já tinha visto a mão de Deus, já tinha olhado como Deus é poderoso. Quando Deus quer, irmão, ninguém pode impedir. Quando Deus começa a agir, não adianta querer. A pior coisa na vida de um ser humano é querer lutar contra Deus. Eu não sei se tem gente do meu lado, do outro lado que está me ouvindo nessa manhã ou nessa live, tem lutado contra. Não lute. A pior coisa do homem é querer lutar contra Deus. Nós não resistimos à ação de Deus. Eu sei que Deus é muito misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, mas não lute, não confronte a Deus, ceda. Faraó tinha cedido, o povo já tinha ido, o povo tinha saído do Egito. Ele deveria ficar na dele, pegar o povo, tentar construir os sonhos, as realizações dele, mas não, o demônio botou no diabo, botou na cabeça dele para ele perseguir o povo de Deus. Diz a Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó ficou mais duro e disse, eu vou matar esse povo. E diz a Bíblia que o texto, tudo aqui está descrito na Bíblia, tem os versículos, eu não vou ler todos eles, para até ganharmos um pouquinho mais de tempo, e você vai lendo aí na lição. Eu estou falando Êxodo 14, 9, versículo A, e Faraó saiu, depois de algumas horas, alguns momentos, alguns dias, alguns momentos que o povo tinha caminhado para um caminho do Mar Vermelho, Faraó correu, disse, eu vou pegar aquele povo, eles não vão sair, encheu o seu coração de ódio. Eu estava falando, ele devia ter largado de mão, deixa, já foram embora, vão, já tinha me amaldiçoado, já morreu os meus filhos, já morreram os primogênitos de Faraó, já morreu as minhas plantações, o rio já foi afetado, peste, todos os lados. Deixa, não adianta eu lutar contra Deus, é melhor eu me curvar diante dele, aceitar a sua vontade, glorificar o Senhor. Mas não, diz a Bíblia que ele endureceu e colocou o desejo de correr atrás do povo de Deus. O Senhor permitiu de forma milagrosa, falamos na lição passada, estou lendo aqui, o povo passar pelo meio do Mar Vermelho. Era a clara, evidente mão de Deus no povo de Israel. Era Deus dizendo para o povo, eu estou com vocês não estão sozinhos. Vão surgir obstáculos, vão surgir doenças, vão surgir problemas, vão surgir lutas, vão surgir muitas coisas na vida, mas eu estarei. Eu não vou prometer que vocês não terão problema. Não acredite no cristianismo. Eu sou dono de uma ideia que aprendi com os meus discipuladores. Quando a minha vida está tudo bem, tem alguma coisa errada. Quando a minha vida tem luta, provação, dificuldade, aí eu começo a crer que eu estou servindo ao Senhor, que eu estou firme no Senhor. Quando a nossa vida está tranquila, tem alguma coisa errada ou alguma coisa está sendo armada para mim lá na frente. Quando eu tomei da luta, na prova no deserto, era que Deus queria ensinar o povo. Uma das palavras de Deus a Moisés, ditas a Moisés e transcritas a Ramsés, é que ele deixasse o povo sair do Egito para que o povo adorasse e conhecesse quem era Deus. E Deus tinha aberto mais uma vez, tirando um obstáculo que era o Mar Vermelho. E o povo
passou pelo Mar Vermelho de forma milagrosa, poderosa, gloriosa e maravilhosa. E Faraó, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, de eu vou vencer o povo. Lutar contra o povo de Deus é lutar contra Deus. Repetir de novo: lutar contra o povo de Deus é lutar contra Deus. Todas as vezes que alguém se levanta para lutar contra o povo santo de Deus, está se levantando contra Deus. E se levantar contra Deus é se levantar para cair, cedo ou tarde. Todas as vezes que eu me levantar contra Deus e contra o povo de Deus, eu vou cair. Muita gente ali na MIPBAN, mãe de santo, gente envolvida com pecado, com eu, já prometeram: não levante a sua mão, não se exalte contra o povo de Deus, mesmo que você não concorde, não aceite o comportamento, o jeito, a maneira de ser. Levantar-se contra o povo de Deus é levantar-se contra Deus. Faraó, indignado, correu atrás dos filhos de Israel. Viu os filhos de Israel passarem pelo meio do mar, ele disse também: eu vou passar. Se o povo passa, eu passo. Será? Nem todo mundo está pronto para passar pelas bênçãos de Deus. Nem todos foram escolhidos para entrarem no Mar Vermelho. Só o povo de Deus, só o povo maravilhoso. Que daí o povo de Deus dê glória, dê aleluia. O povo de Deus foi escolhido para passar pelo Mar Vermelho. As águas do Mar Vermelho se abrem para o povo passar. Nem todos estão prontos para passar pelo meio do Mar Vermelho. Faraó disse: eles passaram, versículo 14. Eles entraram, eu também vou entrar. Faraó percebeu, e ainda para melhorar a situação de Faraó, ele percebeu de longe que o povo tinha acampado. Ele olhou de longe e disse: o povo ficou acampado lá no lugar Piarote, lá na beira do mar. Era um lugar bem próximo do mar. Eu tenho uma foto que eu coloco aqui, para quem recebeu a lição por PDF, recebeu exatamente isso. O povo ficou num lugar onde era visível, na beira do mar. E é claro, quando o Faraó diz a Bíblia, a palavra de Deus, Faraó percebeu que o povo de Israel estava acampado. Ele disse: epa, quer dizer que o povo parou agora? Quer dizer que agora fica mais fácil para eu destruir o povo. Fica mais fácil para eu intervir. Então a minha saída, minha perseguição, eu vou alcançar êxito. O povo estava... Faraó percebeu que o local que os israelitas montaram o acampamento era, na verdade, uma armadilha para destruir o povo. Ele não tinha capacidade de entender que a armadilha não era para o povo de Deus, a armadilha era para ele. Deus ia, quando nós somos conduzidos por Deus, quando eu e você somos conduzidos pelo Senhor, Deus não precisa de ajudinha. Deixe que Deus agirá. Às vezes eu e você estamos numa caminhada e os inimigos estão nos perseguindo. Eu e você queremos dar uma ajudinha. Deus não precisa de ajuda. Acredite, Deus agirá por você. O Faraó olhou e disse: o povo acampou-se no Piarote. Ih, vão morrer ali. Vai ser fácil. Mas eles não sabiam, não entendiam. Aqui o versículo, Êxodo, capítulo 14, versículo de ontem, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam, voltem. Eles já tinham caminhado um pedaço, ficavam um pouquinho distante da beirada do mar. Disse o povo: voltaram um bocadinho. Volte. E acampe em Piarote. Acampe à beirada, uma distância boa do Mar Vermelho. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, era a ordem do Senhor. Mas a cabeça de Faraó, quando ele olhou, disse: epa! Às vezes um passo para trás diante do Senhor. Às vezes um passo para trás diante do Senhor significam milhares de passos à frente que caminharemos. Vou repetir de novo. Às vezes um passo para trás, ouvindo a voz de Deus diante do Senhor, significam dezenas de passos lá à frente. Às vezes eu e você não entendemos isso. Obstinados às vezes com as nossas ideias e pensamentos, não queremos ouvir a voz do Senhor. Às vezes não queremos escutar a voz do Senhor. O que acontece? Pensamos que dar um passo para trás é uma caminhada de derrota, de destruição. Na verdade, Deus diz para Moisés: manda o povo dar um passo para trás, voltar para Piarote, e manda acampar-se lá, que lá eu vou falar, dizer para o povo o que eu quero exatamente. Na verdade, na cabeça de Faraó, ele acreditava: pronto, o povo caiu na minha armadilha, parou e eu vou alcançá-los. Só que na cabeça de um homem incrédulo e profano que não conhece a Deus e não conhece a vontade do Senhor, e não busca na palavra dele, não entende jamais os mistérios de Deus para a sua vida. Faraó não entendia que a armadilha era para ele.
Como o povo ia muito à frente, caminhando já horas de distância, o povo ia passar pelo Mar Vermelho e Faraó não alcançaria, não estaria no lugar aonde Deus queria que o Faraó estivesse. Deus manda o povo dar uma paradinha, exatamente para reduzir o espaço, para que no tempo, na hora certa de Deus, as coisas acontecessem no meio do Mar Vermelho, no meio do lugar que representava destruição e dificuldade para o povo. Era o lugar que Deus destruiria os inimigos do povo de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor! É nesses momentos que eu e você estamos de grande luta, que às vezes nós pensamos que é a destruição da minha e da sua vida. É o momento em que o Senhor destruirá os inimigos das nossas vidas e exaltará o seu nome através. Era exatamente o que o Faraó não entendia. Diz o texto de Êxodo 14, 17 e 18: eis que endureceu o coração do povo egípcio, para que não vos siga, e entre ele serei glorificado, Deus dizendo a Faraó, glorificado em Faraó, e todo o seu exército, todos os seus cavalos e todos os seus cavaleiros. Deus dizendo a Moisés, e Moisés, claro, dizia para o povo: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Na cabeça do povo, na cabeça dos inimigos de Deus, aquele momento, este momento é um momento de destruição do povo de Deus. Ao contrário, não é isto. Esses momentos que nós passamos, que o inimigo parece que está próximo de nós, será o momento que nós veremos a mão e a graça de Deus agindo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Oh glórias, oh aleluias. O endurecimento do coração de Faraó era todo momento que Deus estava preparando para levar Faraó no lugar, os inimigos do povo de Deus, para serem eliminados. Deus tinha um plano antecipadamente para matar 2 coelhos. Eu estou dizendo aqui na minha lição, 2 coelhos de uma só paulada. Eu vou botar cajadada, mas muita gente não entende. De uma só, Deus estava armando. Qual era, pastor? Para eliminar. Elimina o povo e elimina a perseguição. Elimina a perseguição e elimina a origem da perseguição, que eram os egípcios. Se os egípcios alcançassem o povo de Israel no meio do deserto, seria muito mais fácil, que o povo estava desarmado. Imagine, eu falei na lição passada, era um povo sem formação, sem ideia, sem conceitos de higiene, sem conceitos de organização funcional, nada. O povo não tinha... Seria uma presa fácil para Israel, só que o povo estava sendo dirigido por homens de Deus dirigidos por Deus, e Deus estava à frente. Olhe lá, presta atenção, quando Deus está na frente da minha vida, não se preocupe, Deus dará os direcionamentos e nos dará as vitórias e eliminará os inimigos, aqueles que nos perseguem, exatamente para glorificar o seu nome e exaltar o seu nome na minha e na sua vida. Deus tinha um plano antecipadamente para matar 2 coelhos de uma só paulada, e seria feito no tempo determinado, no Kairos, não no Cronos do homem, no tempo de Deus, depois dele tentar tudo para mudar Faraó, e Faraó não queria mudar. Deus tinha feito de tudo. A maior besteira de Faraó foi exatamente seguir os intentos do seu coração em perseguir o povo de Deus. Primeiro, Deus tinha libertado. Veja que Deus já tinha feito na vida de Faraó para Faraó enxergar. Deus tinha libertado o povo definitivamente das mãos de Faraó através das pragas que nós já estudamos. Deus tinha mostrado para Faraó que ele já tinha feito coisas extraordinárias, e nada iria mudar, Deus continuaria. Segundo, Deus eliminaria definitivamente Faraó e seus exércitos. Era o tiro de misericórdia, e eles seriam eliminados, e o povo de Israel, o povo egípcio nunca mais seria o povo que ele fora. Até esta presente época, e um pouquinho mais adiante, o povo era uma das maiores potências da humanidade da época. Depois desses momentos e alguns pitadinhas mais que vão acontecer, o povo egípcio nunca mais foi. Nunca, até os dias de hoje, o Egito está lá no cantinho dele, é um povo sim diferente, mas não tem mais a potência e o domínio como eles tinham na época de Moisés. Durante toda a história do povo de Deus, vários inimigos surgiram para opor-se e destruir o povo de Deus. Vários, se você buscar a história, e eu cito aqui na lição, eu boto até uma figura, os inimigos puxando Israel e o dedo de Deus. Lamentavelmente você não tem aí a figurinha. Quem recebeu a lição recebe. Vários inimigos surgiram. Os egípcios, aqui eu falo cada um deles, você pode ler depois, está na lição aí.
você olha embaixo, leia depois da lição. Os egípcios, os filisteus foram grandes inimigos do povo de Deus. Os babilônios, o povo passou 70 anos nas mãos do cativeiro de Nabucodonosor, de Belsazar, de outros homens, pai de Nabucodonosor, outros que a Bíblia não fala, descreve na história. Os ismaelitas, lembra da história dos ismaelitas que pegaram José e venderam José para o faraó do Egito? Foram um povo grande inimigo de Israel. Os filisteus, então, tem uma história vasta. Davi foi um dos grandes reis que passou, eram inimigos, nações que se levantaram contra o povo de Deus para destruir e aniquilar o povo de Deus. Até hoje ainda tem alguns que estão se levantando, se levantam para cair. Ninguém se levanta diante do povo de Deus para ficar em pé. Todos que se levantaram e se levantam, levantarão para cair. Diz assim a palavra do Senhor. Os ismaelitas, os medianitas, é um outro povo que na época de Abraão lutou, tentou destruir Abraão e a sua família, mas levantou-se para cair. Os edomitas foram outras nações. Eu cito aqui algumas nações. Aí na sua lição, dê uma olhada, eu estou citando, coloco o versículo, coloco a origem da história, bem resumidinha, não dá tempo, né, da gente falar muito sobre esses inimigos, mas você pode pesquisá-lo na internet, na biblioteca internet e Google, então tem um vasto material sobre os amalequitas. Quem não se lembra de Esaú? Davi também teve alguns momentos, mas Esaú foi um dos que teve grandes lutas e barreiras com o povo chamado os amalequitas, que se levantaram contra o povo de Deus. No livro de Êxodo também já aparecem lá esse povo que era inimigo de Deus. O último que eu e você conhecemos foi o povo romano, o Império Romano também, que passaram muitos anos, até 66 depois de Cristo, mais ou menos, um pouquinho mais. Aí a história discute muito, os historiadores aí vão bater 70 anos depois, surgiram Vespasiano, imperador, outros se levantaram contra o povo de Deus. Todos esses que se levantaram caíram diante do Senhor. Eu botei um mapa aqui, se você olhar hoje, os inimigos, eu pintei um mapazinho de preto em volta e vermelhinho Israel. Israel fica bem no meio deles. E o povo inimigo tudo em volta, até os dias de hoje. E o povo de Deus está lá, uma das nações mais abençoadas, que possui o melhor exército, o melhor grupo de aviadores, as maiores tecnologias, as maiores invenções estão surgindo. Eles estão dizendo que agora, no meio do ano, vão publicar já, apresentar a nova vacina ao povo de Israel para a cura do coronavírus. Eu acredito porque é um povo diferenciado. É promessa do Senhor para que seu. Pelo menos 3 grandes verdades nós aprendemos com o surgimento de todos os inimigos que surgiram na história e que surgem até hoje contra mim, contra você, contra a igreja, contra o povo de Deus. 3 verdades nós aprendemos contra os inimigos de Deus. Todos os povos que tiveram suas raízes em Noé. Essa é uma história que, de um outro momento, eu posso explicar. Isto prova que Deus é criador e controlador de todas. E tem muitos aspectos que eu posso analisar. Todas eles são origem de Noé. Depois a gente discute um bocadinho mais. Prova que Deus é criador de tudo, do bem e do mal. Que Deus é superior a tudo isso, tudo está abaixo dele, que Deus está acima de tudo isso. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos. A segunda verdade, que Deus, ele é salvação. Se há um nome que eu poderia traduzir para Deus na nossa linguagem, é que Deus é salvação. O evangelho que nós pregamos é salvação. O evangelho que anunciamos é salvação. O povo, Deus passa a história toda dando salvação. E agora, nos dias de Jesus, muito mais, não salvação física, não salvação mental, mas salvação espiritual. Por isso que uma das coisas que nós aprendemos do conceito de Deus, que Deus é salvação. O seu nome significa Salvador, maravilha, louvado. E terceira verdade, que todos os inimigos que surgiram e que surgirão diante do povo de Deus, que tentaram destruir, cairão na presença do Senhor. Não cairão diante de mim, não só cairão de você, cairão diante do Senhor. Todos que se levantaram, todos que surgiram, vão cair, porque Deus é o Deus de poder e é um Deus de glória. Diz aqui o livro de Josué, eu botei, promessa do Senhor, 10:8 diz assim: disse o Senhor a Josué, não temas, porque nas tuas mãos os entregarei todos os inimigos, e nenhum deles, diz a Bíblia, poderá resistir. Deuteronômio 11:25 era a promessa do Senhor para o seu povo: ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror e o vosso temor, como já tenho afirmado
várias vezes. Quer conhecer mais das revelações de Deus? Se você quer conhecer mais da ação de Deus, eu coloco o texto. Leia o texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 13. E você vai ver a promessa completa da mão e da... Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos nômade. Nós estamos acéfalos. Nós não estamos sem direcionamento. Não importa a circunstância e o momento da nossa vida, Deus está nos protegendo. Deus está nos guardando. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos momentos maravilhosos o Senhor tem feito na minha vida. Talvez eu e você nem vislumbramos e jamais. Ah, pastor, minha família sendo afetada por coronavírus, Deus me abandonou, irmão. Nós passamos por momentos difíceis da nossa vida. Já disse e repito, Deus não nos promete nos livrar das lutas e das provas. Deus nos promete sim, nos momentos das lutas e das provas, Ele será nos protegendo, nos dirigindo, nos guardando, nos orientando. São nesses momentos que a nossa fé mais cresce. É nesse momento que nós desenvolvemos. Os egípcios, nesse momento da história, tinham se constituído um grande inimigo da nação de Israel. Boa parte das conquistas do povo egípcio daquela época e do que se tornou na história foi exatamente no período de José do Egito e da nação de Israel. O povo de Israel está na arqueologia e na história, construiu boa parte da nação e do povo de Israel, graças a José do Egito e ao povo de Israel. Exatamente, o Egito tinha usado o povo, a direção do povo, Deus tinha estado com o povo, mesmo no cativeiro, para abençoar a nação de Israel. Quando chegou a hora do povo liberar, o povo egípcio liberar, o povo de Israel se tornara inimigo. Só que Faraó, eu estou aqui descrevendo a lição, só que nesse novo Faraó, Ramsés, diz a história segundo, ele diz a Bíblia, diz o livro de Êxodo 1:8, ele não conhecia José, não sabia quem foi José, e agora aproveitava-se da numerosa nação de Israel para usá-la como cativeiro. Mas Deus conhecia, digo aqui na lição, o seu povo e nunca esqueceu da promessa. Deus tem promessas com o seu povo. Grandes promessas, alianças. Pois o Senhor tinha um trato com Abraão, com Isaac e com Jacó. Como também nós temos promessas com o Senhor. Que Ele estaria conosco todos os dias. Eu e você que somos igreja do Senhor. Nas últimas palavras de Jesus, Ele teve o cuidado de liberar essa promessa e refazer a continuidade dessa promessa. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Deus está conosco. Pastor, eu estou no meio. Deus está contigo. Pastor, Deus está te acompanhando. Deus está, nós não estamos sozinhos, né? Eis que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O Senhor sempre esteve, jamais nos abandonará. Sempre estará comigo e com você. Essa era uma promessa que ele descreve aqui, lá no Evangelho de Mateus, na subida. Em nossos dias continuamos tendo grandes inimigos? Claro, nós temos muitos, está aí um inimigo agora na nossa frente, a enfermidade, o coronavírus e outros problemas que surgirão, coronas e outras doenças que vão surgir. Grandes inimigos, mas temos um grande inimigo e esse nós não podemos, o maior de todos os inimigos, Satanás. O diabo é muito pior do que o coronavírus. O que mata o corpo é ruim, o que mata a alma e o corpo é pior. O inimigo das nossas vidas, o diabo, é o nosso grande inimigo. Mas eu e você não estamos e não estaremos sozinhos. O diabo, diz a Bíblia, Satanás, o sedutor do mundo, o acusador, diz o livro de Apocalipse 12:31. Diz 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século é o nosso grande, maior inimigo, e debaixo deles ele começa a levantar uma série de inimigos, tentando, por meio do diabo e seus anjos, são levantados outros grandes inimigos, que eu e você precisamos conhecê-lo e saber que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela, que tentam destruir a minha e a sua vida, mas eu e você precisamos acreditar que o Senhor destruirá
todos os inimigos. Inimigos como o pecado, como a carne, como o mundo, as amizades, as coisas erradas, os lugares inadequados, os desejos ruins, aqueles pensamentos que nós deveríamos... Tudo isso são inimigos, que doenças, enfermidade também sim são inimigos que estão por detrás tentando destruir. O povo hebreu tinha agora um grande inimigo, que era os egípcios. Qual é o seu inimigo agora? Para o povo de Deus, naquele momento, os egípcios era o grande inimigo. Ramsés, o faraó, Ramsés II e todo o povo egípcio lutava de todas as maneiras para manter o povo no cativeiro. Mesmo liberando o povo, o coração dele se endureceu e correu. O coração de faraó estava obstinado, como uma personificação do diabo, tentando destruir e aniquilar o povo de Deus. Aquele inimigo que fica mordendo, segura, bota a faca nos dentes e diz: eu não vou abandonar. Quantas vezes eu e você dizemos para Deus que vamos largar, vamos abandonar certos inimigos da nossa vida que construíram, e eu e você estamos presos. Quantos que estão me ouvindo estão presos na droga, na maconha, em vício, em prática, em adultério, em fornicações, inimigos da sua vida que estão aprisionando e mantendo cativo? Você que me escuta nesta manhã, ouve a palavra do Senhor. Qual é o inimigo que te prende? O inimigo da droga, da maconha, da cachaça, da prostituição, do adultério, da fornicação, do erro, do engano, do pecado, da mentira, os erros, o esfriamento, a longa distância de Deus. Quantos inimigos tem constituído na sua vida e tem dito: vou destruir? Faraó não entendia ser o inimigo de Deus. Ele não entendia, não compreendia, mas ele era o inimigo, não era do povo de Deus, ele era inimigo do próprio Deus. E lutar e querer vencer a Deus é impossível. Quem pode vencer o Senhor? Eu pergunto aqui na lição. Existirá alguém que pode vencer o Santo de Israel? Se eu e você estamos com o Senhor, ninguém vencerá o Senhor. Ninguém pode vencer o Senhor. Não há ninguém. Lembre-se das palavras do menino Davi a Golias quando foi enfrentar, e eu coloco o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, 36, 42 e 45, depois você pode ler o capítulo todo 17. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Viu que era só um rapaz ruivo, diz a Bíblia, de boa aparência, e fez Golias pouco, debochou da vida de Davi. Você vem contra mim, disse Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você. Você vem todo armado contra mim, os inimigos estão se armando para destruir a tua e a minha vida, disse Davi, pois eu vou contra você apenas com o nome do Senhor dos exércitos. Eu só vou contra os meus inimigos com o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Faraó veio ferozmente, diz a Bíblia. Faraó veio ferozmente em direção de Deus, ou do povo de Deus, tentando destruir de uma vez por todas e pegando o povo no lugar altamente desprotegido. O povo não tinha para onde correr. Ou se ele entrou no Mar Vermelho, passou pelo mar, começou a caminhar no Mar Vermelho, o povo não tinha para onde. Se voltasse, Faraó vinha matar. E Faraó não vinha aprisionar, Faraó vinha matar. O desejo de Faraó já não era mais apenas escravizar o povo. Ele vinha para matar todos, crianças, mulheres, velhos, idosos, todo mundo. E tinha o mar todo na frente, o povo não tinha para onde escapar. Tudo estava favorável a Faraó. Parece que finalmente Faraó ia conseguir os seus objetivos de destruir o povo de Deus e destruir o projeto de Deus. E aqui, veja o que vai acontecer. Deixa eu aqui, estou chegando quase ao final da minha lição. Daqui a pouco vamos começar o momento de oração que vamos clamar pelos... Deus cuida do seu povo. Primeira coisa que nós vamos ver, Deus cuida do seu povo e colocando pelo dia, protegendo o seu povo em todos os momentos. E Deus colocava pelo dia o sol quente. Você sabe que está no deserto. No sol quente ele coloca uma nuvem em cima do povo. E durante a noite, diz a Bíblia que ele colocava uma coluna de fogo, para o povo não ficar na escuridão e no frio.
Deus protegia e guardava o seu povo em todos os momentos, eu sei. Mesmo com toda essa crise, Deus está nos protegendo, está protegendo a muitos de muitas situações difíceis. Eu e você poderíamos estar hoje pior, tem tanta gente sofrendo tantas coisas. Mas Deus tem conservado e guardado. Eliminado, não. Deus não promete nos tirar dificuldades e doenças, irmãos. Aliás, leia meu editorial do boletim que eu vou publicar daqui a pouco, está como devemos lidar com doença. Deus não nos promete isso, mas Deus promete estar conosco todos os dias, nos momentos difíceis da nossa vida. Deus estava, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus estava protegendo. Colocava a coluna, a nuvem durante o dia para proteger do sol. E durante a noite colocava uma coluna de fogo para o povo ser guiado e ter direção e ao mesmo tempo ser evitado do frio. 2, diz a Bíblia, Deus libera um comando meio esquisito para Moisés. Às vezes Deus nos dá uns comandos esquisitos e a gente não consegue entender para Moisés e seu povo. Mude o rumo. Ele disse Deus para Moisés, mude o rumo. Eles iam começar a entrar no mar, Deus disse, mude o rumo. E acampa-se aqui, pare aqui. A ordem de Deus, às vezes, é esquisita. Por exemplo, nós estamos em casa, eu e você, às vezes, não entendemos muitas coisas que Deus está fazendo. Por que Deus está nos colocando em casa? Por que Deus nos colocou, permitiu a quarentena na nossa vida? Deus tem um grande... Quantas pessoas que estão me ouvindo nesta manhã nunca pararam para vir à escola bíblica dominical? Nunca pararam para estudar? Iam para o banho, iam para o passeio, iam ver jogo, Fórmula 1, Fórmula não sei o quê. Mas não vinham para... Agora estão sentados na sua... Quantos não oravam 5 horas da manhã e agora estão acordando todas as horas assim, vigorosos, firmes, clamando, chorando na presença de Deus? Deus diz que dá um comando esquisito para um homem, é um comando de vitória para Deus, é uma ordem do céu, é um projeto que o Senhor estabelecendo sobre a minha vida. Deus, acampe-se, parem aqui, pois Faraó iniciou a perseguição e a ordem de Moisés era o contrário, era para acampar. Moisés, Faraó está vindo, eu tenho que continuar, vamos correr, vamos fugir, vamos pular, vamos saltar. E não, Deus disse, não, parem, mas Faraó, parem, eu estou no comando. Sigam a voz do Senhor. E aqui eu escrevo, o povo tinha 3 opções. Continuar fugindo e tentando salvar quem puder. Essa era uma escolha. Segundo, voltar e entregar-se para Faraó. E talvez alguns salvarem as suas vidas. Terceiro, ir para frente. Ir em direção ao deserto, aonde Deus tinha dado ordem para o povo caminhar. A pergunta é, qual a escolha? Melhor escolha. E qual é a sua ideia? O Senhor estava querendo fazer com que... O que com o seu povo amado? Disse Deus a Moisés, diga ao povo de Israel que não mudem o rumo, acampem perto, à beira do mar, e esperem o meu comando. 3, Deus vai confundir Faraó e o seu exército a pensarem de forma errada e achando que Israel estava confuso e com medo, quando na verdade eles estavam caindo nas armadilhas que o Senhor estava colocando. Só que Faraó não sabia disso. Só que o povo de Israel não sabia disso. Só que o líder Moisés não sabia disso. Só Deus sabia disso. Só Deus sabe porque eu e você estamos passando tudo isso. Na frente... Daqui a alguns dias eu e você iremos entender por que Deus está fazendo isso. Muitas vezes eu e você nunca entendemos o que Deus está fazendo agora. Só iremos entender Deus depois. Eu sei que tem algumas profetadas, tem gente até fazendo campanha em igreja contra o coronavírus, dizendo que pegue aqui, faça uma campanha que Deus vai te levar. Mentira! Engodo do inferno. Só engano do inferno. Espere, nós vamos entender o que Deus está querendo fazer. Israel, para a cabeça do povo de Israel e para os egípcios, ele estava acreditando que Israel estava caindo na armadilha quando Deus estava colocando numa armadilha Faraó. Faraó pensara que Israel estava vagando, confuso, versículo 14, capítulo 14, versículo 3 e versículo 4, diz assim mesmo, Faraó pensara que Israel estava vagando, confuso, cercados pelo deserto. Então o coração de Faraó mais endureceu e ele teimou e perseguir. Na cabeça de Faraó pensando que o povo estava
titubeando. Moisés estava doido e Deus não sabia para onde estava levando. Deus sabe para onde nós estamos andando. Deus está guiando o seu povo em caminhos seguros. Não é fácil, não é fácil. Deus não prometeu caminho fácil. Deus prometeu caminhos seguros, que nós passaríamos por dificuldades e por lutas se nós segurássemos na mão dele. Aleluia. Quarto, essa escolha de acampar chegara a Faraó. E ele chega à conclusão que a libertação foi um grande erro. Faraó, e se dispõe ainda mais a seguir o povo de Israel. Quando o Senhor age e detém o controle, ele vai conduzindo e guiando o seu povo e confundindo os inimigos. Os nossos inimigos estão sendo confundidos e o Senhor está nos direcionando. Eu e você às vezes não entendemos o que vem à frente, mas atrás do Senhor estava confundindo o Faraó e Faraó ficava confuso. E a decisão de Faraó é: entrou no Mar Vermelho, eu também vou entrar. Se o povo passou, eu também vou passar pelo Mar Vermelho. Quando não sabemos quando não sabemos qual decisão tomar, o Senhor nos leva, muitas vezes, à beira do mar para tomar a decisão por mim e por você. Às vezes eu e você não sabemos que decisão tomar. E às vezes o Senhor nos coloca na beira do mar. Olha para trás, tem inimigos. Olha para os lados, 500 mil metros de mar cercando. O que Deus quer fazer comigo, pastor? Onde eu estou hoje foi onde Deus te levou. E Deus te mostrará o que tu tens que fazer daqui para frente. Quando nós estamos seguros, debaixo da vontade, do controle, da direção de Deus, mais o Senhor revela a sua vontade. É nesses momentos que eu e você vamos entender coisas que nós nunca entendemos. É nesse momento que eu e você veremos o que nunca vimos. Deus diz para Moisés: levanta o teu cajado, estende ao mar. E quando Moisés fez, o mar partiu-se o meio e o povo passou aos pés enxutos. Tudo estava sendo coordenado pelo Senhor. Tudo estava sendo planejado pelo Senhor. Tudo estava no controle do Senhor para eliminar de vez os inimigos de Israel, deixando definitivamente, por um bom período de tempo, o povo de Deus livre. Aliás, o povo vai voltar para o cativeiro porque vai voltar a desobedecer a Deus. Mas a partir daqui Deus está mostrando para eles que quando Deus está na frente, Deus vai dirigir o povo. Ele mesmo dará fim aos egípcios. Deus mesmo dará fim a todos os inimigos. Todos os inimigos do Senhor serão destruídos pela mão do Senhor. Os egípcios, versículo 14, 4, 25, 27 e 28 diz: os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele, todos eles armados com seus cavaleiros, melhores cavalos, melhores armas da época que você, e Faraó junto, seus carros, seus cavaleirianos, todo mundo, tudo ali no mar, até no meio do mar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper a manhã, retornou a sua força. Os egípcios, ao fugiram, foram ao encontro dele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, e voltando as águas cobriram os carros dos cavalheiros e todo o exército de Faraó. Aleluias, aleluias, louvado seja o Senhor. Todo o exército de Faraó e os que haviam seguido o mar, todos eles foram mortos e nenhum deles ficara vivo. Não sobrou ninguém dos inimigos. Aleluia, aleluia, aleluia do Senhor. Foram todos eles exterminados. Que imagem impressionante. Eu boto aqui, os que receberam a lição pelo PDF, vê a imagem. Eu boto uma das imagens, o povo, um pedaço do povo terminando a travessia do Mar Vermelho, passando pelas águas divididas, partidas, e o povo no meio, olhando para longe, as águas do Mar Vermelho se fechando, e os inimigos do Senhor sendo destruídos, um por um, começando com o líder, nenhum ficar em pé, diante da gloriosa, poderosa mão do Senhor na nossa vida. Aleluia. Se você está aí do seu lado, dê um glória, dê um aleluia, dê um glória a Deus, dê uma maravilha, dê um louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor cumpre a sua palavra. Quem cuida, a imagem impressionante foi descrita aos olhos do povo de Deus. A metade do mar aberta
para Israel passar normalmente e a outra metade se fechando. E o povo egípcio, os inimigos do Senhor, sendo destruídos. Deus declara: quem cuida do meu povo sou eu. Aleluia. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto. Êxodo 14, 29, 30. Pelo mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Deus operou de forma maravilhosa, deixando o seu povo, o povo de Deus, cheios de confiança, certeza que vale a pena confiar, vale a pena descansar, vale a pena esperar no Senhor em todos os momentos. Eu e você estamos passando por esses momentos difíceis. Não são momentos fáceis, mas vale a pena. Nós aprendemos com o povo de Israel, nesse momento crucial, que os inimigos do Senhor Ele destruirá. Ele, o Senhor. Não precisa de minha ajuda, não precisa da sua ajuda, não precisa de mãozinha de ninguém. Deus destruirá os inimigos da nossa volta. E vale a pena eu esperar e confiar no Senhor. E vi Israel, 14:31, vi Israel, o grande poder do Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo tremeu ao Senhor e confiou no Senhor e confiou em Moisés, pelo menos naquele instante. Quando o povo de Deus está na presença do Senhor, eu estou terminando a minha palavra, nenhum inimigo resistirá e destruirá esse povo com promessas que são eu e você. Nenhum inimigo me destruirá. Sim, muitos estão padecendo, sofrendo, mas muitos do povo de Deus estão sendo conservados. Muitos estão experimentando momentos difíceis, mas muitos sairão melhores e maiores diante do Senhor. Eu tenho dito para a igreja Mipibã, povo da Mipibã que me ouve, alguns aqui estão me ouvindo do outro lado do mundo, do Japão. Nós sairemos desses dias melhores e maiores do que nós éramos, se nós nos permanecermos firmes e confiando. O povo de Israel passou no mar, começou a andar no mar vermelho, no meio da dificuldade o Senhor abriu, parece que o Senhor me deu a bênção e tomou a bênção. Não, disse: eu vou fazer mais ainda. E eles olharam para trás, viram no meio do rio o povo caminhando, e o povo saindo, e o lugar onde Israel e os egípcios iam andando, o mar ia se fechando, e aonde Israel ia passando, o mar continuava aberto, até que todo o povo passou e as águas se fecharam, e Deus eliminou todos os inimigos. Não tenho dúvida que nesses momentos de dificuldade, nós precisamos ter esperança na palavra e na promessa do Senhor. Está aqui. Glórias. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Antes de nós encerrarmos, vamos orar. Eu falei que no final, eu coloquei em anexo, se você quiser deixar seu pedido, botei um link, digite aí o link. Se você quiser participar desse momento de oração, de clamor ao Senhor, nós vamos orar. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão enfermas. Deixa eu olhar aqui. Não sei se alguns fizeram o link. Eu botei um link para você colocar, não tem problema. Mas nós vamos orar nesse instante. Sabemos que muitos irmãos das nossas igrejas, de outras igrejas, gente que não é de igreja nenhuma, está passando momentos difíceis, momento de dor, momento de dificuldade, momento de prova, momento de luta. E nós vamos fazer agora uma grande corrente de oração. Eu aqui, você aí, juntos num elo inquebrável diante do Senhor. Eu declarei no começo da minha palavra que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito. Se um pode, imaginem dezenas, centenas, orando ao mesmo tempo e clamando ao Senhor. Com certeza, o Senhor moverá a sua mão e continuará dando livramento dos inimigos que nos cercam. Nós vamos orar nesse instante.
você aí. E agora, onde você está, estenda a mão, coloque a mão no peito, se ajoelhe, se sente, fique em pé, conforme Deus fala contigo. O importante é que eu e você estamos na presença. Se você quiser colocar o seu pedido aí no link, tem um link em anexo abaixo, procure nos comentários, eu coloquei, clique no link depois, deixe o seu pedido de oração. Se você quer que nós entremos em contatos com você, né? O Ministério de Intercessão está ligado comigo lá. Se você quiser, coloque o seu nome lá. Se você tem alguém pedido, tem um linkzinho aí, entre no link, coloque o seu nome, nós estaremos orando. Tem um grupo de intercessão orando, clamando pelo Senhor. Eu sei que eu e você estamos no meio do mar. Olhamos para trás, está Faraó. Olhamos para frente, só vislumbramos o mar, os 500.000 metros quadrados de água. Olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, só vemos as montanhas enormes nos cobrindo das águas. Mas ali está a mão do Senhor. É ali que o Senhor vai se manifestar e derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Pai, nós queremos agora, junto com dezenas de pessoas que oram nesse instante, que clamam, nós estamos, como o povo de Israel, no meio do mar, cercados. Quando nós olhamos para trás, vemos Faraó e seu exército, os inimigos avançando. Olhamos para os lados, as águas nos cercam, não temos para onde ir. Olhamos para frente, vemos as águas e o deserto. Mas nós estamos e cremos que estamos sendo dirigidos por Ti. Somos o Teu povo do século 21, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós nos juntamos agora, junto com muitos, para clamar e para dizer que nós confiamos em Ti, que os inimigos que vêm atrás, todos eles serão destruídos e eliminados. E nós continuaremos andando para frente. Queremos, nesse momento de clamor, orar pela vida dos que estão doentes, enfermos, por esta virose, por esta praga que nos assola, as nossas casas, os lares, as famílias, nos isola de tudo e de todos. E o nosso coração se enche de temor, de tristeza, de desejos, de pensamentos maus. Mas nós queremos, nesse momento, colocar as nossas vidas diante de Ti e dizer que nas Tuas mãos nós estamos seguros. No final, nós sairemos das águas. As águas cobrirão, sim, os inimigos. Nós continuaremos a passar a pés enxutos. Ó, que o Teu povo se agarre em Ti, que o Teu povo crê em Ti, que o Teu povo espere em Ti, que nós aguardemos em Ti, que a nossa fé não seja quebrada neste momento, mas ao contrário, ela seja crescida. Cada dia nós veremos os inimigos caírem e nós veremos o Teu povo. Derrama cura, milagre àqueles que estão sofrendo, aqueles que padecem, aqueles com sintomas horríveis, não sabem o que fazer, estão com falta de ar, corpo mole, sentindo dor, náuseas, perda de paladar, cheiro, sentindo vômitos, diarreia, falta de ar. Oh, meu Deus, visita agora. Febre, toca nas suas vidas. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós cremos num Deus que elimina os inimigos. Nos faz mais fortes, firmes, que nós possamos ser crentes não de momentos apenas alegres, mas sejamos crentes salvos em todos os momentos, difíceis, farturas de ausência, alegre de tristeza, de dor, mas que aprendamos a confiar em Ti. E eu sei que Tu continuarás livrando o Teu povo pela Tua palavra, porque o Senhor tem promessas, grandes promessas. Derrama sobre o Teu povo e que seja uma semana de vitória, de cura e de restauração. Visita cada um agora. Nós oramos junto com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém aí do outro lado. Amém. Estamos encerrando essa palavra maravilhosa, esse estudo da EBFD. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 6. Eu já estou escrevendo a lição 10, né? E vamos publicando e vamos juntos estudando, aprendendo com o povo de Deus,
a crer, a afirmar a nossa confiança. Você que recebeu a oração, se você quiser que nós continuemos orando por você, tem um link, repito, abaixo, procure nos comentários, eu botei o link. Clique naquele link e lá coloque, se você quiser, que nós continuemos orando por uma causa específica, uma situação, bote lá e nós estaremos orando e clamando. Muitos estão, não só na MIPBAN, em outras igrejas, estão clamando, estão chorando, estão implorando. E Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos. Ninguém resiste à mão. Temos promessas gloriosas com o Senhor. Amém? Quero convidar também para você ouvir a nossa live. Hoje, às 19 horas, culto que nós fazíamos, um culto maravilhoso, avivado. Mas voltaremos logo, está chegando a hora. Calma, tenha paciência. Estaremos logo estaremos juntos. Mas a nossa live hoje, maravilhosa, culto, adoração. Quero lhe convidar também amanhã, segunda-feira. Eu vou fazer uma live. Se você quiser assistir, às 19h30. A live é o editorial que está no boletim hoje, que eu vou publicar daqui a pouco. Como lidar com doenças e enfermidades? Como é que eu lido? Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou agir? Sim. Nós passamos por esses momentos. São esses momentos que fazem a nossa fé. O povo de Israel passava por um momento difícil. E diz a Bíblia, nós lemos, e eles viram, temeram a mão poderosa do Senhor. Esses momentos é que nos afirma mais e nos segura no Senhor. Se você quer assistir a live, amanhã, segunda-feira, 19h30. Como lidar com momentos de enfermidade? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que Deus derrame bênção, graça sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Bom dia.